Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu vim fazer um vídeo rapidinho sobre uma leitura que eu acabei de fazer, tem uns 15 minutinhos mais ou menos que eu terminei esse livro. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro Focus, do Arthur Miller. Essa minha edição é da Ediouro, eu comprei no sebo, paguei bem baratinho, acho que foi uns R$7, foi bem baratinho. Tem uma edição nova da Companhia das Letras, que ela, se não me engano, é toda amarela, com os óculos aqui na frente. E tá escrito Focus, tá? Com um O aqui no lugar do U. Enfim. Bom, o Arthur Miller, ele é um dramaturgo americano, se eu não me engano, americano. E ele escreveu A Morte do Caixeiro Viajante, As Bruxas de Salem, né? Ele é bem famoso nessa parte do teatro mesmo. Mas esse livro aqui, ele não é a dramaturgia, né? Ele não é parte de teatro, ele é um romance mesmo. E ele vai contar, bom, esse livro ele é ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele não é um livro, mais um livro do que estava acontecendo na Alemanha, do que estava acontecendo nos campos de concentração. Não. Esse livro ele vai contar o que estava acontecendo, né, as influências, né, do movimento nazista e, enfim, da Segunda Guerra nos Estados Unidos, tá? Então, ele vai ser ambientado em Nova York, e ele vai contar a história do Lawrence Newman, que é um americano, e o Lawrence, ele conseguiu permanecer na empresa dele, né? Ele já está há muitos anos na empresa dele. Ele trabalha no departamento pessoal, contratando pessoas, né, para trabalhar naquela empresa. E ele conseguiu permanecer nessa empresa mesmo durante a guerra, quando muitas pessoas foram mandadas embora, porque, né, o movimento estava precário, enfim. E ele conseguiu permanecer nessa empresa. Só que ele tem um problema de visão, né? E ele tá lá contratando, né, algumas moças, né, entrevistando, na verdade, algumas moças, e por causa desse problema de visão, que ele tem um problema muito sério, muito grave, né, ele contrata uma mulher que não é um perfil da empresa. E aí o patrão dele, então, chama ele até o escritório e pede para que ele, né, converse com ele, fala, olha, você contratou uma mulher que não tem nada a ver com o nosso perfil, então você, né, conversa com ele sobre o fato da visão dele estar ruim, enfim, e aconselha ele a procurar um oftalmo ali, né, ele já tinha ido, na verdade, mas colocar esses óculos. E aquilo fica meio que balançado pela escorregada que ele deu, né? Entre aspas. Depois a gente vai descobrir que tem coisas muito mais coisas envolvidas do que só isso. Bom, aí enfim, o meio que dono da empresa, ele vai até um dia lá para visitar a empresa, para ver como que tá funcionando, enfim. E aí ele conversa com o patrão do Newman e diz que seria melhor que ele ficasse em um outro departamento e ele seria rebaixado do nível, né, na empresa, mas que o salário dele continuaria a mesma coisa. Ele, revoltadíssimo, não concorda e tenta ver se o patrão vai fazer uma contraproposta para ele, mas ele não faz, e o Newman acaba saindo do emprego. Enfim, e aí ele passa a procurar outros empregos e tal. Ele até consegue um outro emprego, porém um emprego num cargo um pouco mais baixo, justamente porque ele começa a ficar com medo de não encontrar esse emprego. Bom, aí o que acontece? Ele era visto tranquilamente na vizinhança dele, na empresa dele, né? Só que a partir do momento que ele passa a usar os óculos, algo se transforma na visão que as pessoas têm dele. E justamente envolvendo essa parte da Segunda Guerra. Ele passa a ser meio que visto com a aparência de um judeu, né? Se é que o judeu tem uma aparência, né? Mas enfim, as pessoas começam a reparar
e um vizinho dele, né, muito importante, né, começa a perceber que ele está muito parecido com um judeu. E aí coisas começam a acontecer. E aí ele descobre que esse vizinho e mais alguns outros fazem parte da frente religiosa, né, que eles chamam, que é uma organização que começa a fazer reuniões e se preparar para atacar os judeus. Porque os judeus, o que eles dizem, né, no livro, é que os judeus são folgados, são sujos, enfim. Eles começam a fazer organizações para atacar esses judeus. E atacar esses judeus e não é simplesmente atacar de uma coisa verbal. Chega a ataque físico. Então eles começam virando a lata de lixo, né? Tem um judeu, esqueci o nome dele agora. Eu acabei de ler o livro, mas eu esqueci o nome dele. É Phil Finkelstein. Finkelstein. E eles começam a virar essa lata do lixo, né, todas as manhãs, e ele acorda e o lixo está todo espalhado no gramado dele, enfim. E aí eles passam, depois que o Newman usa o óculos, eles passam a fazer a mesma coisa com o Newman, meio que a confundi-lo com um judeu. E a gente vai vendo de uma pessoa apática, uma pessoa sem posição, que é o Newman. Ele também odeia os judeus, mas ele não sabe dizer o porquê que ele odeia os judeus. Ele odeia porque todo mundo odeia. E tem uma parte muito, muito boa do livro, que é quando o Finkelstein está conversando com o Newman, e ele diz: por que você me odeia? Né? O que eu fiz para você? E aí ele meio que tenta ali e não consegue chegar num consenso, porque é o ódio a um povo, sendo que às vezes aconteceu alguma coisa com uma pessoa, enfim. Mas esse livro, eu não sei se eu vou conseguir expressar sem dar spoiler, mas eu vou tentar. Esse livro ele fala sobre preconceito, e aqui trata a questão do judeu, nesse contexto que é a Segunda Guerra. Mas a gente pode ler este livro, né, e pensar no preconceito sofrido pelos negros, no preconceito sofrido pela minoria, enfim. Eles dizem assim que as pessoas são diferentes, que as pessoas, né, não são iguais aos gentios, por exemplo, que é a palavra que eles usam aqui. Mas o que é ser diferente, gente? O que é o padrão? Né? Eu sou diferente de você, você é diferente do seu vizinho, enfim. E aí as coisas que vão acontecendo aqui vão te deixando meio que indignado e perplexo com tamanha barbaridade que eles são capazes de fazer, né? Pura e simplesmente provocado por um ódio sem fundamento. Então, é muito bom o livro. Muito angustiante, mas um angustiante de revolta, de querer entrar no livro e falar: peraí, você tem que agir assim, você tem que fazer não sei o quê, sabe? E o livro é muito bom. Eu gostei muito do personagem, ele vai evoluindo com o tempo da leitura, e é realmente para você parar e fazer essa reflexão, porque o livro ele trata de preconceito nesse determinado contexto, preconceito que sofrem os judeus, mas a gente pode olhar esses absurdos, né, simplesmente porque eu não gosto de você, simplesmente porque eu não gosto da sua... Eu vou te bater e vou chegar a, quem sabe, até te matar. E uma coisa que eu acho muito engraçada, que eu achei muito engraçado, assim, não no sentido de cômico, mas assim, de absurdo, né? A esposa do Newman, ela chega a conversar com ele, e aí ele fala pra ela, né, que não se pode
pode fazer isso. Independente se ele é judeu, ele é um ser humano. E ela fala assim, mas ele provocou estando aqui. Como assim, gente? Ele provocou? Ele é um ser humano, ele tá vivendo, ele não tá incomodando ninguém só por ele ser judeu. É muito, mas é muito bom o livro. Eu recomendo, tá? Eu não sei se ainda existe, eu acho que não, porque como a Companhia das Letras reeditou, não existe mais nessa edição. Eu encontrei alguns errinhos de revisão, né? Palavras que ali no caso seria do e era da, e enfim, coisinhas assim bobas, né? Mas eu gostei muito do livro e com certeza 5 estrelas. É um livro excelente. Eu quero procurar então A Morte do Caixeiro Viajante. Não sei se eu vou me dar muito bem com o teatro, mas eu vou tentar. E tá aí, tá recomendadíssimo. Leiam, tirem suas próprias conclusões. E se você já leu, comente aqui embaixo pra gente poder discutir um pouco mais sobre o livro. Mas é fantástico, fantástico livro, fantástico mesmo. Bom, o final do livro é muito bom. Eu gostaria, né, que tivessem acontecido outras coisas, porque acontece uma coisa no final com ele, com a esposa, e a esposa age de uma maneira que eu achei que ele pudesse fazer de uma outra forma, mas enfim, mesmo assim, é muito, muito, muito bom. Gostei. Muito bom, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um beijo pra todo mundo e até mais. Tchau.